Fala, galera, beleza? Sempre nas minhas redes sociais, aqui os assinantes aqui do canal, meus alunos em sala de aula, uma das perguntas e uma das confusões mais típicas, mais comuns que acontece é com relação a consumo instantâneo, curva de carga, e inclusive dentro desse assunto, dos maiores erros, uma das maiores besteiras que a gente sempre ouve falar, são as pessoas mal informadas, ensinando, inclusive no YouTube tem muita coisa errada, muita coisa sem um embasamento teórico, técnico, científico, falando que para você fugir, por exemplo, da taxação do sol, né, da tarifa do uso do sistema de distribuição, do TUSD, do fio B, o jeito de você fazer isso é não homologar o sistema. Ou seja, você não homologa o sistema, então você não vai deixar ele conectado à rede oficialmente, não informa a concessionária que esse sistema está lá, e você, então, vai consumir a sua energia ali enquanto ela está sendo gerada, não vai injetar nada na rede, né? Não vai, então, ter que pagar essa taxa, entre aspas, aí. Isso é uma das maiores besteiras que eu ouço na área de energia solar, e eu vou explicar para vocês hoje, eu vou mostrar exatamente por que isso aí é uma besteira e por que você não deve seguir aí esses experts de Araque, de mentirinha, né? Então, eu vou falar então um pouquinho hoje sobre curva de carga, consumo instantâneo, energia gerada. Esses conceitos, eles são básicos, são fundamentais, mas eles são muito importantes aí para quem está lidando na área de energia solar, beleza? Eu sou o professor Flávio Barcelos, esse aqui é o canal da Cursol Energia Solar, e a gente coloca conteúdos aqui semanalmente para você, conteúdos gratuitos, conteúdos de qualidade, para divulgar a tecnologia solar fotovoltaica da maneira correta, com responsabilidade, beleza? Então, vamos ao assunto do vídeo de hoje. Eu localizei aqui umas imagens, umas figuras, que vão ilustrar muito bem isso aí. Então, vou começar mostrando aqui para vocês uma curva de carga de um consumidor comercial, tá? Esse consumidor comercial aqui, ele é um consumidor aí na faixa de uns 1.000 kWh, né? Um consumidor para um comércio pequeno a médio, 1.000 a 1.500 kWh mensais, tá? Então, olha o comportamento, né, de um consumidor comercial. Então, vamos imaginar isso aqui como sendo uma loja, tá? Uma loja, e que começa a sua operação às 9 horas da manhã, tá? Então, olha só, ele fica com um consumo bem baixinho aqui durante a madrugada e iniciozinho da manhã. Às 8 horas começa a aumentar um pouquinho, né, que os funcionários começam a chegar nesse momento aqui. Às 9 horas, realmente, ela inicia as operações e começa a aumentar à medida que ela vai funcionando. Então, ela vai funcionar aí de 9 às 18, tipicamente. Então, você vê que isso aqui vai aumentando até por volta das 11 horas. Depois, entre meio-dia e 1h, 1h30, ela tem uma queda aqui. Depois, volta a aumentar de novo. Ou seja, esse aqui é o horário de almoço, né? Os funcionários, os próprios clientes, né, não acessam tanto a loja, ela não tem uma exigência tão grande aí da parte de climatização, de refrigeração e os outros usos, né, outros equipamentos que consomem energia elétrica. No horário de almoço dá uma caída, depois volta a aumentar, né, até por volta aí das 17h30, né, tem seu pico aqui, 18 horas, onde ela encerra o expediente 18, e aí os funcionários vão, né, e fecha para o cliente, mas os funcionários ainda estão lá, estão saindo, 19h30, 20 horas, e aí depois despenca novamente. Então, esse é um consumo típico, né, de um consumidor comercial. E aí eu vou explicar para vocês aqui num desenho no quadro. Então, vou mostrar isso aqui num desenho no quadro. Deixa eu parar de compartilhar a tela aqui, só um minutinho. Beleza, vamos lá, vamos aqui para o meu quadro. Beleza, então eu procurei reproduzir aquela curva comercial ali, curva de carga comercial. Então, é um gráfico aqui de kilowatt, tá? E aqui faltou só colocar mais ou menos os valores máximos, né? Então, na faixa aí de... Deixa eu voltar aqui para confirmar. Eles estão na faixa de
1.2, vamos botar aí, 1.2, 1,2 kW, né, estaria aqui quase chegando no 1.2, 1.1, alguma coisa assim. Um gráfico feito à mão, mas ilustra para você ter uma ideia. Então, a gente mostrou ali, comportamento. E sobre esse gráfico, né, que vai aqui de, né, cobre um período de 24 horas, né, começa aqui, ó, 0, terminaria aqui em 23h59, né, um gráfico horário, é ao longo do dia, essa curva de carga. E eu vou desenhar aqui, então, em cima dessa figura, vamos desenhar uma figura típica de um comportamento da geração fotovoltaica. Então, vamos imaginar aqui, por exemplo, um sistema, vou sair um pouquinho da escala, né? Então, vou interromper aqui, eu vou fazer uma quebra aqui na escala. Imaginar que esse tracejado aqui, para não ficar muito grande, né, seria, por exemplo, 3 kW. 3,0 kW. A potência está batendo aqui, ó, 3 kW, nesse tracejado aqui de cima. Então, lá pelas 6 horas da manhã vai começar alguma coisa, né? Comportamento aí de verão. Então, por volta do meio-dia, a gente vai alcançar aqui um pico, um sistema de 3 kW. Às 18 também estaria parando já de gerar. Então, isso aqui caindo. Então, esse aqui seria um comportamento no sistema fotovoltaico, tá? Lá pelos seus 3 kW. Então, essa parte aqui, achurada da figura. Tá? A parte achurada da figura. Então, observa, eu vou deixar um pouco mais acesa aqui, a curva de carga. Observa que a minha curva de carga, ela meio que cresce aqui junto com a geração fotovoltaica, né? E aí ela tem a queda aqui por volta do meio-dia, vai caindo, e depois ela aumenta à noite, no horário aí pós-expediente, e depois vai cair de madrugada de novo. Se estabelece aqui uma base aqui mínima. Então, durante a noite, o que eu tenho aqui, ó, noite e madrugada, isso aqui tudo está sendo consumido da rede. Isso aqui eu estou gerando e estou consumindo simultaneamente. Então, isso aqui, ó, até aqui, por exemplo, né, até esse ponto aqui, ela não vai injetar na rede elétrica. O que ela vai injetar na rede elétrica? Ela vai injetar esse pedacinho aqui da figura, aqui de cima que sobrou. Esse pedaço de cima que sobrou, ela vai injetar, ela vai entregar para a rede elétrica, porque está sobrando. Mas para que eu injeto isso aqui? Para pegar esse pedaço aqui e depois compensar uma necessidade aqui, quando não tem geração, né, seja no pós-expediente ou seja aqui no pré-expediente. Então, é para isso que a gente faz uma curva, a gente projeta um sistema fotovoltaico para gerar um excedente durante determinados momentos, para poder compensar o momento que não tem geração. E nesse sentido, é que eu vejo muita gente falando besteira aí, falando o seguinte: então você deveria, para não pagar a taxa de utilização, né, para não pagar a taxação do sol, como ficou popularmente conhecida, você deveria projetar o seu sistema para ele ficar sempre nessa região aqui, ó, sempre nessa região aqui. O problema é que aí você teria, então, muitos momentos em que você teria que comprar energia da rede elétrica, né? E alguns ainda ainda vão mais adiante ainda nas besteiras. Eles falam assim: não, você tem que fazer um sistema off-grid, um sistema que não esteja conectado na rede. Ou seja, você vai perder tudo isso aqui no momento que você não está gerando, porque você não pode injetar na rede. Mas aí então eu boto bateria, né, para acumular isso aqui. É muito mais caro comprar e manter as baterias do que você pagar a taxa de utilização do sistema de distribuição, a TUSD Fio B. Então, não tem por onde correr, né? Não tem por onde correr. Eu vou projetar o meu sistema só para esse momento aqui. Então, você vai pagar muita energia aqui nos momentos que você não tem geração. Eu vou projetar o meu sistema isolado, com bateria. Vai ficar muito mais caro. Vai ficar muito mais caro. Eu vou, então, o que a gente tem que fazer? O que tem que se contornar essa situação? Bom, não tem como. Você tem que se adequar à legislação, né? Você não vai... a gente nunca vai orientar
é que você cometa erros técnicos e muito menos erros legais, muito menos orientar para que você aqui deixe o seu sistema on-grid e não notifique a concessionária, não entre com a documentação, não se credencie como um cliente de microgeração. Por quê? Porque isso é ilegal, isso é sujeito às sanções da lei, inclusive multa, né? Porque isso é caracterizado como se você estivesse fazendo uma adulteração no medidor. É a mesma penalidade de um gato, né? Então, você pode até ser preso se você colocar seu sistema e não informar a concessionária, né? Não vou entrar nos méritos das questões aqui, se está certo, se está errado, mas estou falando o que a legislação determina. Então, diferente de uns canais oportunistas, de um pessoal aí que talvez, eu quero acreditar que seja até por ignorância, né? Não por má fé, eles dão orientações nesse sentido, né? Não ligue o seu sistema, não homologue o seu sistema na concessionária. Até muito curioso e muito estranho que o YouTube e o Google permitam esse tipo de informação, permitam esse tipo de vídeo, né? E você encontra muitos aí no YouTube, você encontra muitos. Mas então, voltando aqui ao nosso assunto, esse aqui é o comportamento de um sistema de geração dentro do melhor cenário possível, que é o cenário de um cliente, uma carga comercial, uma curva de carga comercial. Por que é o melhor cenário? Porque ele tem a maior parte do consumo dele aqui acontecendo simultaneamente, acontecendo junto com o momento que eu tenho sol, durante o dia, junto com a geração. Então, melhor cenário para a gente pagar menos o fio B, não é não pagar, é pagar menos o TUS de fio B, pagar menos a taxa de sol, é quando você tem consumo, né? Então, o comércio, ele funciona de dia, a maioria deles, né? Então, a gente está falando de um caso genérico aqui da maioria deles. O comércio funciona de dia e o sol está gerando de dia. Então, esse é o melhor cenário. Num vídeo posterior, em outro momento, eu vou trazer para vocês o pior cenário, que é o cenário típico de um consumidor residencial, que é aquela família que todo mundo sai de casa durante o dia e todo mundo retorna à noite, e o principal momento de consumo é durante a noite. Vamos fazer esse estudo aqui também no vídeo posterior, beleza? Espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês, tenha feito sentido. Se te ajudou de alguma forma, aperta o like aí, se inscreve no canal, nos acompanha, tá? A gente tem muito conteúdo aqui no YouTube, tem muito conteúdo também no Instagram, tá? É @Cursol Energia Solar no Instagram. E se inscreve aqui no canal, segue a gente lá nas redes sociais, porque para você ficar por dentro disso aí e para você nos ajudar nessa empreitada de trazer conhecimento técnico responsável, correto, verdadeiro para o setor da energia solar. Não existe, eu sempre costumo dizer para os meus alunos, para os meus clientes, você não deve temer a concorrência de bons profissionais. Isso aí não é concorrência, é a parceria. Você tem que temer a concorrência de maus profissionais, aqueles caras que sujam, denigrem, queimam o filme do mercado e da tecnologia. Beleza? Então a gente está aqui, estamos juntos nessa luta aí para divulgar conhecimento correto e de qualidade. Valeu, um abraço, até a próxima.